versículo 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, que é o tema de missões deste ano: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uma pergunta que ecoa até hoje. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, somente até aqui. O profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre Jesus. E eu até falei aqui de antemão que dá uma impressão, devido à riqueza de detalhes, como se ele tivesse tido uma intimidade, como se ele estivesse falando de um amigo que ele viu crescer, que ele sabe onde trabalha, que ele sabe onde mora, devido à propriedade, à intimidade, à riqueza de detalhes ao qual ele fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas todo ministério tem início, e às vezes nós pensamos que o ministério do profeta Isaías ele começa no capítulo 6, porque às vezes nós esquecemos dos 5 capítulos iniciais, onde ele profetiza, e profetiza, e as profecias dele são recheadas de ais. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. E ele faz citações de pecados, de pessoas que infelizmente estão totalmente fora da vontade de Deus. E ele começa a distribuir ais. Ai disso, ai daquilo, ai dos zombadores, ai dos corruptos, ai disso, ai daquilo. A listagem desses ais nos 5 primeiros capítulos é muito grande, mas ele chega no capítulo 6, e no versículo 1 eu já quero destacar algo para nós aqui nessa noite. É falado do ano da morte do rei Uzias. Se você ler no livro dos reis e no livro das crônicas sobre este homem, o rei Uzias, você vai ver um dos reis mais prósperos. Eu acredito que ele só pede para Davi em termos de poderio, em termos de conquista, em termos de patrimônio. Esse homem é muito abençoado por Deus, irmãos, esse rei Uzias. Mas a Bíblia faz questão de destacar: enquanto ele temia ao Senhor. Eu já quero fazer uma aplicação para nós aqui, antes de adentrar no centro da mensagem. Nós temos que ter muito cuidado, que às vezes nós pedimos tanto algo para Deus, nós perseveramos tanto em oração, nós queremos, e não é errado pedir, porque a Bíblia fala que nós precisamos pedir, só que nós temos que entender também que muitas das vezes, não são poucas, são muitas, nós pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos deleites. Não é uma opinião minha, é uma opinião de Tiago, lá no Novo Testamento. Nós pedimos mal, porque nós pedimos para os nossos deleites. Muito bem falado aqui pelo dirigente do culto, que às vezes nós focamos que a obra missionária é uma caixinha, que só se refere lá fora. Não, é lá na Índia,
é lá na China, é na janela 10/40, é nos países de religião árabe, de religião islã. Irmãos, o Evangelho, ele é para ser pregado nos 4 cantos da terra. Às vezes nós focamos lá e esquecemos da nossa rua, esquecemos da nossa comunidade, esquecemos da nossa congregação, esquecemos do nosso trabalho, esquecemos da nossa família, esquecemos da nossa vizinhança, querendo abraçar o mundo com braços curtos. E não é por aí que as coisas funcionam. O rei Uzias é muito abençoado por Deus, mas a Bíblia diz que ele é contaminado por um mal, não é nem a lepra, eu vou chegar na lepra ainda. Ele é contaminado por um mal que está dentro de mim e de você, um mal chamado soberba. Ei, irmão, se você dizer para mim que não tem, pelo amor de Deus, todo mundo tem. A diferença é que uns, segundo a palavra e o Deus da palavra, eles mortificam a sua carne, para que essa soberba, ela não suba, porque nós temos, amados, nós somos muito rápidos para nos defender quando alguém nos faz uma crítica. Agora, quando alguém chega e dá um tapinha, ele sai, aí a gente fica todo regalado, toda à vontade, pregação, sou o cara, e não é por aí. Tem um autor dos séculos passados que ele costuma dizia, né? Já morreu? Tudo que há de bom em mim é Deus. Tudo que é de ruim sou eu mesmo. Se todos nós tivéssemos esse pensamento, a soberba iria pensar 2 vezes antes dela querer mostrar a cara e se aparecer, e muitas das vezes nos engolir. E esse rei Uzias aqui, ele foi engolido pela soberba. Ele conseguiu tudo, ele se regalou. Eu sou poderoso, talvez até abriu a boca, não sei, uma conjectura, para dizer: eu cheguei num nível mais alto até do que Davi. E aí a lepra pegou ele. E a Bíblia vai dizer que ele morre de lepra. E o rei Uzias morre, e a nação de Judá se encontra em colapso econômico, político, encontra uma catástrofe total do rei, porque toda a confiança do povo parece que estava em um homem, no rei. E o próprio Isaías, ele meio que balança, porque está todo mundo desnorteado, porque ele faz questão de registrar: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, no meio da crise, no meio de tudo dando errado, ele viu que Deus estava no controle de tudo. O mesmo Deus que está no controle da tua vida, o mesmo Deus que está no controle da minha vida, o mesmo Deus que, ainda que você fraqueje, como eu já fraquejei, que ainda que você disse: Senhor, está ruim, está tudo dando errado, nada dá certo. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu pensei assim: não, eu acho que não é esse negócio de mão. Mas eu entendi, e eu espero que você também tenha entendido, que dando certo ou dando errado, Deus está no controle das nossas vidas. Sempre, amado, sempre. Eu já perdi o controle da minha muitas vezes, mas Deus nunca perdeu o controle das nossas, para nos revelar o Senhor Jesus. Eu já vivi uma época que eu fui suspenso de onde eu trabalhava. Eu perdi um cartão alimentação para fazer a feira do mês. A minha mulher adoeceu. O nosso quarto ainda não era formado, e nós estamos dormindo lá tranquilo, eu cheio de cor na cabeça, uma cobra dessa assim do teto, assim, fazendo uma visitinha para nós. Assim. Passei 4 noites sem dormir, vigiando essa cobra. Aí eu liguei para um amigo meu policial, ele veio e matou ela com uma tiro de pistola, me deixou mais 5 dias com problema no ouvido. Irmão, tem hora que você fica doido, desespera mesmo, mas aí você tem que relaxar, orar, baixar a cabeça: Senhor, vai passar, e eu confio em
versículo 4: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido. Eu tenho muita dificuldade para acreditar em pessoas que muitas das vezes eu vejo arrogam para si uma intimidade com Deus, arrogam para si uma vida de oração, arrogam para si uma vida de serviço, arrogam para si que são isso e que são aquilo, e a gente não vê nas atitudes com as outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade para crer em uma mulher que se diz mulher de oração e que ela trata mal a garçonete da lanchonete, que ela trata mal quem não pode fazer nada por ela, que ela não tem postura, que ela não tem comportamento e que ela não tem testemunho, mas que chega aqui, quando pega no microfone, o fogo desce, mas quando o pastor impetra as bênçãos apostólicas, ela não tem mais fogo nenhum, porque o fogo dela é só no culto. E eu quero dizer para você que nessa noite, sem medo nenhum de dizer, a nossa adoração, ela está muito mais além do que 2 horas de culto. É um estilo de vida. O brilho do Espírito Santo, ele precisa encandear as pessoas, não é só aqui dentro não, é lá fora. É lá fora que o mundo precisa ser impactado pela luz de Cristo refletida em nós. Irmão, você está falando isso sem ser perfeito? Não é questão de perfeição não. Quando a gente prega para cá e para cá, porque a todo momento nós somos tentados, a todo momento nós somos persuadidos a se igualarmos a este mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o profeta Isaías, nos 5 primeiros capítulos, ele distribuiu a época um monte de gente, mas no 6º, quando Deus se revelou para ele, o ai não foi para o Chaga, o ai foi para mim, o ai foi para ele. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos que somos falhos, pecadores, pobres, miseráveis, lascados, que não merecemos nada, porque tem que achar que merece o favor de Deus. Irmão, se você fosse reivindicar, Deus, dê a mim aquilo que eu mereço, ainda bem que ele não vai ouvir tua oração, porque um buraco abrido cai em pé, porque nós não merecemos nada de Deus. Ah, irmão, mas fulano é abençoado, eu sou abençoado, nós somos abençoados, somos, mas não por mérito, e sim por graça, favor que não merecemos. Nós temos que tirar essa roupa podre, fedorenta, da soberba, de achar que merecemos alguma coisa. Nós não merecemos nada de Deus, e aquilo que nós recebemos é porque o amor dele é grande demais, é porque a dádiva que ele nos dá não é que nós merecemos, é ele que é bom. O próprio Jesus, o único homem perfeito que pisou nessa terra, ele foi chamado de bom. Não, só não. Ó, quem é bom? Só um bom, que é Deus. Só um. Isaías, ele tem uma experiência com o interior dele, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que nós somos dependentes dele e que nós precisamos dele. É tudo, não é só uma coisa não, é tudo. Vai fazer um negócio? Ore. Não vai fazer um negócio? Ore. Vai sair de casa? Ore. Nós precisamos falar com Deus a todo momento, a todo momento. E quando ele tem essa experiência, ele fala: ai de mim. É aqui onde começa a experiência maior de Isaías, porque ele já profetizava, mas Deus queria que ele fosse para lugares bem mais altos, e ele precisava ser transformado. Muitas das vezes Deus quer nos levar para outras dimensões, para outros lugares, para outras perspectivas, mas enquanto nós não entendemos que nós precisamos mudar, nada acontecerá. E ele chega aqui e faz uma confissão sincera
sincera de arrependimento, porque é muito fácil ver o defeito dos irmãos. Difícil é reconhecer o meu, reconhecer os nossos. Mas para ser usado por Deus precisa se enxergar. Precisa primeiro de tudo se enxergar, porque ninguém está apto para levar a cura através do Evangelho sem primeiro não ser sarado, curado. E ele vai dizer aqui, no versículo 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, o apóstolo Tiago vai falar sobre, e ele é muito poético dizer isso. Ele vai dizer que o homem consegue controlar tudo. O homem doma leão, doma animal doméstico. O homem constrói uma embarcação que com um pequeno objeto ele consegue controlar ela vai para cá, ela vai para cá, mas ele tem dificuldade para controlar algo que está entre os seus dentes. Nós temos dificuldade. E agora que a língua ganha um parceiro, ao parceiro da língua, os nossos dedos nervosos das redes sociais. Irmãos, eu fico assustado quando eu vejo um escândalo nas redes sociais, que alguém que é exposto à queda de A ou B. Eu me preocupo, obviamente, com a pessoa que está sendo exposta, mas eu me preocupo com os dedos nervosos. Eu vejo muita gente caída se revelando, muita gente caída se revelando, sendo covarde através do celular. Por que eu falo covarde? Porque muitas das vezes a pessoa ela não assume nem quem é ela faz a moda do momento, é um fake. Aí ela vai lá e tira todo o seu veneno e comenta. É juiz, júri, tribunal, promotor, tudo junto. Os especialistas em direito, sem nunca ter pisado na faculdade de direito, as redes sociais proporcionam isso. Especialistas em tudo. Tem especialista em teologia, em direito penal, em tudo, em ciências políticas. A rede social está cheia de especialistas, só que nunca. É gente que tem até uma palavra bem difícil, diz que é pedante, que é quem sabe nada e acha que sabe alguma coisa. Mas eu me preocupo muito. Mas o nosso personagem aqui, ele não se preocupou com o pecado dos outros, ele se preocupou com o dele. E ele faz questão de confessar. O que é que ele confessa? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele contemplou a perfeição, a sublime presença de um Deus perfeito, e ele se enxergou podre, pecador. Se você quando se quebranta, se você quando entra na presença de Deus, e você não se considera pecador, e você não se considera podre, e você não se considera pequeno, pois tem algo errado com você. Porque na presença de Deus não dá para maquiar. Na presença de Deus não dá para dizer aquilo que você não é, aquilo que eu não sou. Na presença de Deus não dá para sair e a alma está chorando. Deus, ele sabe de tudo, ele sonda tudo. Na presença de Deus não dá para ser uma farsa. Na presença de Deus, ou você é ou você não é. Mas esse camarada aqui, para ele estava tudo perdido. E agora? Eu não presto e habito no meio do povo também não presto. E agora o que vai acontecer? Acontece algo na vida dele. Versículo 6, já estou terminando. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O serafim, para você entender, ele estava no momento de adoração. Ele voava para cá, ele voava para lá. E no meio desse voo, ele cantava, salmodiava, rasgava sua alma, rasgava o seu ser, dizendo: Santo, 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 3 vezes. E repetia
merecemos, atribua a Deus, somente a Ele. E para já finalizando, a brasa toca, o fogo toca na boca do profeta Isaías, e ele é purificado. A Bíblia vai dizer, no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos: nenhuma condenação há, é nenhuma. Em todas as versões que você for procurar, você vai ver nenhuma. Você não vai falar algumas, poucas, muitas, nenhuma condenação há. Mas infelizmente a nossa ignorância, eu não queria entrar nesse ponto, mas eu vou entrar. A nossa ignorância é tão grande que ainda hoje tem gente fazendo campanha para quebrar isso. É quebra de maldição isso, é quebra daquilo, é quebra daquilo. É como se o sacrifício de Jesus que nós pregamos, que é o conteúdo das missões, a morte e a ressurreição de Cristo, é como se isso não tivesse valor. É como se isso não tem que fazer alguma coisa. Jesus ter morrido, Jesus ter sangrado, Jesus ter se sacrificado, Jesus ter entregado toda a sua vida, não valeu de nada. Eu tenho que fazer uma campanha para ser liberto, porque eu sei que o fato de eu ter dobrado meu joelho aqui, confessado perante tudo e todos, que Jesus é meu único Senhor e meu suficiente Salvador, é como se isso não tivesse mais valor, porque eu tenho que fazer algo mais. Isso é heresia, irmãos, tem que fugir disso. A única razão que nós estamos aqui, que é o coração das missões, é a morte e a ressurreição de Cristo. Todos morreram, muitos personagens da história morreram e ficaram para lá mesmo. O nosso Jesus foi o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É uma pergunta que até hoje ecoa. Quem enviarei? Quem? Esse homem tem uma experiência com Deus. Ele tem sua vida restaurada. Ele tem sua boca queimada com a brasa de um altar. Isso significa que ele foi transformado. Ainda que ele vivia na podridão, ainda que a boca dele pudesse ser podre, mas tudo foi transformado pelo poder de Deus. E Deus não fala: agora, Isaías, tu vai fazer minha obra. A pergunta é feita. Ele não foi obrigado, ele se dispôs. Eis-me aqui, como um soldado que se alista, pronto para tudo e para todos. Eis-me aqui, mas Deus não chamou ele. Eis aí, agora tu vai, eu estou te mandando. Não, Deus falou: quem enviarei? Quem enviarei? Poderia ser qualquer um, mas ele se prontificou. Ele falou: eu estou aqui, o cara da boca ruim, de lábios impuros, que habita no meio de pessoas de impuros lábios, mas o Senhor me curou. E porque o Senhor me curou, eu não sou melhor que ninguém não, mas eu estou aqui à disposição para me gastar, para servir, para ser uma ferramenta, um vaso, uma ferramenta de vaso manejo nas tuas mãos. Deus, Ele não precisa de nós. Se você um dia entendeu isso, tire isso da sua mente. Ele não precisa, Ele é autossuficiente. Eu não, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso respirar. Deus não. Deus, Ele não precisa de nenhum de nós, de nenhum, mas Ele quer contar conosco para fazer a sua obra. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você, na certeza que a seara continua sendo enorme, os ceifeiros cada vez mais poucos, mas Deus nunca trabalhou com multidão, nunca. Deus fez um
chamado Isaías, que a Escritura vai dizer que chega um momento da vida dele, que até nu, ele profetiza muito. Um homem que era rico, um homem que morava no palácio, um homem que comia do bom e do melhor, chega a passar por uma situação que até roupa ele não tem. Mas nem por isso ele deixou de servir e de propagar o Evangelho. Sirva a Deus, não pelo que você tem, mas pelo que você é. E entenda que missões é um leque enorme, não é uma caixinha não, é enorme. E pode começar lá na tua rua, lá no teu serviço, em qualquer lugar. Porque o ID, ele não é só para pastor, para pregador e para obreiro não. Jesus não especificou, ID pastores, ID obreiros, ID homens. Todos nós temos essa chamada. Agora resta saber se nós vamos obedecer ou se nós não vamos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, onde falamos do teu Evangelho, onde falamos da tua palavra, onde falamos do teu amor, onde pregamos a tua palavra, onde tu, ó Senhor, falou conosco através da tua palavra. Ainda que não haja nenhum merecimento em nossas vidas, meu Pai, porque não há mesmo, mas ainda assim, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Pai, aprove que estivéssemos aqui. E eu quero, meu Pai, não pedir para mim, mas pedir para este povo que está ao alcance dos meus olhos, que os que ainda não despertaram para a tua obra venham entender que este chamado é para todos, não é só para alguns, que a tua obra, o teu ID não é só para específicos, mas sim para todos aqueles que um dia foram trazidos, retirados da lama, da podridão do pecado, para a luz, para a tua luz, meu Pai. Abre a nossa mente, ilumina cada vez mais os nossos corações para esta obra, que ela não é de homens, ela é tua. Missões precisa estar com uma chama acesa em nossos corações, para que venhamos entender que o mundo geme, que pessoas estão morrendo a todo momento, sendo tragadas pelo pecado, mas que nós precisamos estar trabalhando